Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Opa, obrigado, Jesus. Quer levar a caixa de bombom, né? Mateus 24, versículo 36. Hoje vai sair daqui todo mundo brilhando. Viu que estava falando ali que no playback do Marcel tinha o nome da igreja, né? Vocês viram? Igreja do sei o que, da lapidação. Não é? Tá glória. Amém. Vamos lá. Mateus 24, 36 é um versículo um pouco debatido por quem estuda o caráter de Cristo, a sua uniformidade com o Pai. E a gente vai falar um pouco sobre isso e a respeito da volta de Jesus Cristo. Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Deixa eu ver qual é a versão que está aqui. Isso, deixa eu ler essa versão aqui, que eu quero comentar sobre o conflito de versões. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém? Você pode sentar. Tenta trocar para mim, vê se no Rolix tem a versão corrigida e fiel. Vê se tem essa opção aí. Eu acho que tem, porque ela é a versão mais antiga que tem, de todas as versões. E aí depois eu vou estar explicando o porquê. Bem, eu quero estar falando aos nossos visitantes, muito obrigado pela presença de vocês, né? Se vocês não pertencem a alguma igreja, hoje é uma boa noite para decidir a respeito de Cristo. Aí estava falando assim, amor, já tem um tempo que você não prega, né? Aí eu falei, tem. Aí a gente vai, três pregações num dia só, né? E é bom a gente pensar sobre a volta de Jesus Cristo. Hoje lá no cemitério, tirei uma foto do gramado assim com aquelas lápides e mandei para algumas pessoas que estão longe do Senhor, né? Com aquele texto agradável. E eu falo assim, olha, não... Eu falei, eu coloquei assim, eu sei que talvez o meu texto possa lhe causar raiva e indignação, mas o amor que eu tenho pela sua vida é maior do que o medo que eu tenho de você sentir raiva de mim. Falei, você tem duas opções: ou continuar recebendo as minhas mensagens, ou me bloquear, porque eu não vou parar de mandar, né? E aí a pessoa marcou com um coraçãozinho. Falei, então tá ótimo, porque a gente sabe que Jesus Cristo um dia vai voltar, e cada dia que passa se torna mais urgente a pregação do Evangelho. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Falamos sobre isso nessa manhã, né? Bem, vamos continuar. Aqui no Mateus 24, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. A gente vai fazer uma explanação a respeito desse texto, porque nesse texto aqui, os discípulos, eles estão inquietos a respeito da volta de Jesus Cristo, e olha que ele nem tinha partido ainda. A gente vai começar no versículo 27. Isso. Blum. Aí, e aqui em Mateus 24, há um caráter apocalíptico nessas falas de Jesus Cristo, porque é uma fala escatológica, porque ele está falando a respeito do final. E nós lemos o versículo 36, só que eu quero vir lá do versículo 27. Eu não vou conseguir bater todos os versículos, bater parece massa de bolo, né? Trabalhar todos os versículos com vocês. A gente vai blocar alguns versículos. Vai comigo lá desde o 27, porque Jesus Cristo vai começar a falar sobre como será a sua vinda, né? E isso enche o nosso coração. Seria muito bom que essa pregação nem terminasse, não é? Jesus Cristo voltasse no meio, seria maravilhoso. Esse é o anseio da igreja. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias.
A primeira característica da vinda de Jesus Cristo é que ela será repentina. A gente não tem como administrar. Quando menos perceber, Jesus Cristo vai aparecer. E eu lembro que eu comentei isso aqui, acho que foi no final na escola bíblica, a respeito do que acontecerá em relação ao julgamento. Veja que no versículo 28, ele vai dizer assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão, em algumas versões diz águias, em outras versões diz abutres. Nesse versículo 28, e eu quero de maneira muito respeitosa, mas com muito amor, a vida de cada um que está aqui, porque talvez a gente esteja com pessoas aqui que não tomaram a sua decisão a respeito de Cristo. E eu não estou aqui para agradar o teu coração ou tentar afofar o Evangelho para que você não se saia daqui, para você não saia daqui ofendido ou talvez até indignado, né, de ouvir algumas coisas. Mas a verdade é que Jesus fala no versículo 28 que esse cadáver é aquele que não serve a Ele. Isso aqui é a descrição do julgamento que acontecerá sobre todo mundo. E assim, quando Ele voltar, Ele usa a metáfora de abutres e de águias que percorrerão o mundo inteiro, e eles buscarão cada cadáver. Esse cadáver é a figura daquele que não tem vida com o Senhor, daquele que as suas obras cheiram mal diante de Deus. E aí a gente está falando de pecados, a gente está falando de práticas que aborrecem ao Senhor. São aqueles pecados que nós cometíamos antes de conhecer ao Senhor. Hebreus 6:1 vai nos dizer que essas obras são obras mortas. Veja, e é por isso que elas atraem esses abutres da parte de Deus. Gálatas 5:19 ao 21, porque lá em Hebreus 6:1, quando ele se refere a obras mortas, é um alerta a respeito de crentes que não se desenvolvem, mas esse não é o contexto, e que ficam sempre naquela questão do arrependimento de obras mortas. Aquele que conheceu Jesus Cristo, ele precisa desenvolver. Então ele não passa a sua vida inteira pedindo perdão. Por exemplo, eu fui, eu trabalhava no eu era miliciano. Eu trabalhava na milícia, que é pecado, tá? Alguém aqui, miliciano não, né? Ok. Então eu era miliciano. E aí eu não tenho que passar minha vida toda, não, porque eu era pecador, trabalhava na milícia, não, porque eu era pecador. Já passou, já foi. Você não tem que ficar remoendo a nossa mente o tempo todo. E aí Hebreus vai estar falando dessa questão desse desenvolvimento. E aí ele vai dizer que uma das coisas iniciais do Evangelho é a base do arrependimento de obras mortas. Então, eu tenho uma pessoa que vivia na prostituição, se arrependeu, segue a vida com Deus. Sabe, já viu aquelas pessoas que... Eu vou dar um exemplo aqui. Quem acompanha na internet sabe que tem um rapaz que era uma mulher trans e que se converteu, um nordestinozinho, e é uma coisa muito estranha. Eu não estou julgando ele, não. Porque as igrejas que levam ele para contar o testemunho do que ele viveu, os banners, é ele homem e ele como é que fala? Travestido de mulher. Parece que eles não querem esquecer aquele passado, sabe? Tá entendendo o que eu estou dizer? Fica usando um passado de pecado como marketing, né? Evocando um momento que Deus esqueceu. A Bíblia diz: teus pecados não me lembrarei jamais. A igreja vai lá e faz um banner: mas eu vou te lembrar, Deus. Tá aí, ó, pá. E aí coloca ele ali naquela postura de prostituição. Então é algo que precisa desenvolver. Mas o que são essas obras mortas? Gálatas 5:19 ao 21 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Inclusive, às vezes quando a gente fala sobre essas questões de sexualidade, nossa mente tende a mirar os jovens, mas a gente tem muitas pessoas de idade que continuam com pensamentos de prostituição. Às vezes a pessoa é casada, se separa, e a pessoa fala: não, já sou adulto, já tive relacionamento sexual, então posso fazer o que quiser. Pode não, meu irmão, tem que ter vida santa. Não é porque você foi casado e é viúvo ou é divorciado que você pode sair tendo qualquer tipo de postura. Isso aí também é prostituição. Idolatria, feitiçaria, inimizade,
Ou seja, eu não gosto daquela pessoa. Olha, cheira carne podre. Ciúme, cheiro de carne podre. Pessoa que cultiva ira no seu coração, cheiro de carne podre. Pessoas que causam discórdias, facções, invejas, pessoas que vivem bêbadas, pessoas que são dadas à glutonaria, comem de forma desenfreadas e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro que, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, ele vai dizer essa relação de obras mortas e coisas semelhantes, porque não dá para listar todos os pecados. E ele vai dizer que quando Jesus Cristo voltar, todas essas pessoas que são entregues a esse tipo de comportamento serão julgados. E esse julgamento é descrito metaforicamente de uma forma muito pesada, né? Aonde tiver um cadáver, ali o abutre pousará e comerá da sua carne. No versículo 29 ao versículo 30, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E é claro, aí é questão de geografia, né? Porque se a luz rebate a luz do sol, né? Isso é questão de geografia, né? O sol apagou, a lua apaga também. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda de Jesus Cristo será repentina, mas ela também será gloriosa. Aquele Deus que se esvaziou e chegou aqui como servo, numa estrebaria, ele não virá mais nessa condição. Ele virá com grande poder e glória. E a palavra do Senhor diz que todas as nações, quando ele diz tribos, todo tipo de povos, todo tipo de pessoas, todo tipo de cultura, se lamentarão a respeito do Filho do Homem. Será um momento de muito lamento quando essa terra olhar para o céu e enxergar Jesus descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não é à toa que Jesus Cristo rejeita a proposta de Satanás. Quando Satanás, lá na esplanada do templo, no pináculo central, diz assim: se você é o Filho de Deus, se atira daqui, porque está escrito que você daria a ordem aos anjos para que ele não deixasse você tropeçar em pedra nenhuma. Porque é dessa imagem que Satanás está falando. Satanás não está falando que Jesus ia ralar, tinha medo de ralar o joelho ou não. Não, ele está de cima do templo, uma intensa movimentação religiosa. E aí Satanás leva Jesus para lá, e ele saberia que aquilo impactaria todos aqueles povos, se eles vissem Jesus descendo porque essa conversa, não sei se você parou para pensar, Jesus e Satanás estão flutuando, eles estão no ar, eles não estão no chão não, eles estão voando no momento dessa conversa. Tanto que ele vai dizer assim: olha, se atira, pula daqui de cima. E aí Jesus simplesmente rejeita, porque ele sabe que aquele não era o momento de descer diante do povo com grande glória. Ali eles precisavam receber a palavra do Evangelho, do amor, da cruz. Não serem atraídos por manifestações de poder e nem por manifestações de grandeza. Apocalipse 6, de 10 ao 11, não, de 10 e diante, diz assim: Senhor santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que eu sei que os nossos irmãos adventistas creem no sono da alma, né, que quando a pessoa morre não há mais nenhuma consciência. Só que olhando para esses textos a gente não consegue ter essa visão, porque há uma conversa entre os santos que foram mortos e foram martirizados diante do Senhor. E eles vão perguntar para Deus: Senhor, nós fomos mortos e martirizados. O Senhor não se vingará do nosso sangue, do sangue dos seus filhos? E aí no versículo 11 vai dizer assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. E seus irmãos
que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja, o Evangelho, irmão, ele não é uma religião, uma crença comum. Veja que há a descrição aqui, João vê aquelas pessoas conversando com Deus e falando: Senhor, teu povo está morrendo, teu povo está sendo dizimado, está sendo martirizado. Quando o Senhor se vingará disso? Quando o Senhor resolverá essa questão? Quando o Senhor dará um fim a isso? Quando o Senhor chegará ao julgamento? E qual é a resposta que eles têm? Não, eu preciso que vocês esperem mais um pouco, porque ainda tem muita gente para morrer. Olha que palavra! Ainda tem mais. Ainda tem mais para morrer. Versículo 12. Como o sexto selo é aberto, diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho, como se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Olha, irmãos, preste atenção. Quando eu fui pro necrotério ontem com a Valéria estava falando de um terremoto que teve em algum lugar aí, Nova York, e as pessoas começaram a produzir memes, né? Dizendo assim: o terremoto veio, mas eu fiquei de pé, tipo uma foto de uma lixeira que não caiu. O terremoto veio, mas eu fiquei de pé, tipo uma cadeira que não tombou, em meio a outras cadeiras que tombaram. As pessoas vão brincando com manifestações da natureza e com esses convites, porque esses cataclismas, essas manifestações da natureza, nada mais são do que trombetas do Senhor sendo tocadas, convocando o povo a um arrependimento. A nós olharmos e o povo continua sendo rebelde, como no tempo de Corá, irmão. Eles afrontam ao Senhor. Tipo, o terremoto veio e eu não fiquei de pé. Como a Ivete Sangalo diz que vai macetar a Apocalipse, não é verdade? As pessoas estão afrontando ao Senhor a todo momento, porque o Senhor está tocando trombetas. Só que o dia da última trombeta não será algo comum. Veja que João, ele olha e ele vê o céu se recolhendo, como se fosse um pergaminho, e as montanhas e ilhas sendo arrancadas do lugar. A palavra diz em Apocalipse que João vê uma grande fila indo em direção ao Senhor, e o planeta Terra gritando: fujam da ira do Senhor. Irmão, é algo inimaginável. Será algo inimaginável o dia que Jesus Cristo voltar. Versículo 15 ao 17, continuando no capítulo 6 de Apocalipse: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A gente está diante de pessoas poderosas o tempo todo. A gente vê nomes como Steve Jobs, o rapaz lá da Microsoft, qual é o nome dele? É o criador da Microsoft, gente. Bill Gates, políticos, sabe? Governantes. Um dia, irmão, todos esses governantes, com todo o seu poder, cairão de joelhos diante do Cordeiro, porque a sua vinda será gloriosa. Sua vinda será gloriosa. No versículo 31 do capítulo 24 de Mateus, diz assim: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Veja, olha o contraste. Olha o contraste de como o povo de Deus vai ser tratado. A Bíblia diz que assim que Jesus Cristo vier, né, vindo sobre as nuvens com poder e glória, já do início ele vai dizer: olha, onde tiver um cadáver, ali haverá um abutre, porque os ímpios já estarão sendo julgados pela ira do Senhor. Mas ele diz que no dia dessa última trombeta, quando a trombeta tocar, ele ajuntará
todos os seus escolhidos. Os ímpios estarão sendo atormentados e o Senhor estará recolhendo todos aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, desde Abel, sabe, aquele primeiro, sabe, foi o primeiro que foi para o Senhor, desde Abel até o último que rendeu a sua vida a Jesus Cristo, talvez, sabe, segundos antes da trombeta tocar. Que às vezes as pessoas querem tratar de uma forma meritória, né? Ah, mas não vale. O que como você não vale? A obra de Cristo. O Senhor ajuntará de uma extremidade a outra dos céus os seus escolhidos. A vinda de Jesus Cristo será repentina, será gloriosa, mas será uma vinda vitoriosa. Essa vitória será expressa dentro dos nossos corações. Porque quanta coisa a gente aguenta por servir a Jesus Cristo. E a gente ainda aguenta muito pouco. Porque a gente tem irmãos nossos pelo mundo aí que ainda sofrem martírios, que são perseguidos, que suas famílias são dizimadas, igrejas que são queimadas. Há pouco tempo eu recebi o vídeo de uma igreja, sabe, assim, toda assassinada, um vídeo pesadíssimo que rolou, e aí um missionário chorando, e o vídeo era tão pesado que ainda aparecia assim, um bebê com um tiro, e a mãe ainda agonizando, falecendo. Irmãos, é óbvio que a gente não paga o preço pela salvação, mas há algo que se exige de nós por sermos salvos. E aí, não dá nem para comparar o que esses irmãos passam com aquilo que a gente passa, mas ainda assim, quantas pessoas às vezes não passam lutas na sua casa, às vezes querem ter um momento de oração e a sua família não é crente, o marido não é crente e não entende, às vezes quer impedir de ir para a igreja, fica perturbado porque às vezes ela quer assistir um louvor, cada uma na sua proporção, mas preste atenção. Eu sei que todos nós temos uma luta para sermos santos e fiéis ao Senhor, mas vai chegar o dia da vitória da igreja. A nossa vitória está por chegar. Jesus Cristo vai voltar e vai ajuntar os seus escolhidos. Ele vai chegar: vem, meu filho, vem, junta aqui, vem cá, junta aqui comigo, vem pro Pai, vamos pro Pai. E a igreja celebrará essa vitória. No versículo 32 diz assim: arrependei, pois esta parábola da figueira, está a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Por mais que a vinda de Jesus Cristo seja repentina, ela é precedida de avisos claros. A gente está vendo avisos do Senhor, as coisas se cumprindo, as profecias se cumprindo diante de nós. Jesus Cristo está dando os seus sinais de que Ele vai voltar. Eu falo isso constantemente com meu sobrinho Isaac, que não está mais na igreja. Jesus Cristo está dando os sinais de que Ele vai voltar. Versículo 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. A vinda dele será imprevisível. Eu brinco com o Alexei. O Alexei de vez em quando me manda uns cortes de podcast, né? De pessoas, não, porque foi da lua, né? Da lua não, porque da lua, do sangue, porque do solo, do estênio, do estônio, não sei o que, parará, e não sei o que, o solo está enferrujando, então isso é muito parecido com a profecia de Jesus Cristo. Aí ele me manda, eu falei: Alexei, a igreja sempre teve esses burbúrios, né, de algum sinal que apareceu, e aí as pessoas começam a querer fazer previsões, e isso é besteira. Você se ater a esses cálculos, a essas previsões, porque a vinda dele será imprevisível. Ele dá sinais da sua volta, mas a gente não tem como prever, até porque a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui quando isso acontecer. Pode ser que nós sejamos julgados antes, pode ser que o Senhor já recolha a nossa vida antes. Esse versículo 35, ele tem uma certa discussão a respeito, porque algumas pessoas ficam em dúvida do que realmente Jesus Cristo está falando, quando ele diz que o céu e a terra, não, no 34, que essa geração não passaria
sem que todas essas coisas tivessem acontecido. Porque Jesus Cristo, às vezes, quando fala, ele fala às vezes uma coisa só, apontando para coisas distintas. Então por exemplo, esse versículo 34, pode ser que Jesus Cristo estivesse falando com o momento de aflição que Israel passaria logo depois da sua morte, por causa do cerco de Roma, e eles viveram momentos assim terríveis. E sabe, de mães comendo os próprios filhos. Lembra daquela fala de Jesus Cristo? Eu preguei sobre isso aqui, quando Jesus Cristo está carregando a sua cruz, e ele está cercado de mulheres que choram por eles, que são as carpideiras, né? E aí Jesus Cristo, com a cruz nos ombros, vira para aquelas mulheres e diz assim: olha, não chorem por mim, chorem por vocês. Porque ele está ali sendo usado de um espírito profético, porque ele sabe o que Israel pagaria por conta do que eles estavam fazendo com o Filho de Deus após a queda do templo. Então Jesus Cristo pode estar falando sobre isso, a respeito dessa geração, e essa geração também pode estar sendo direcionada ao milênio que é instaurado quando Jesus Cristo vem à Terra. Assim eu creio, porque Jesus Cristo já estabelece o reino dele dentro dos corações quando ele vem a esta terra. Então ele pode estar falando sobre uma coisa ou sobre outra, ou ele pode estar falando sobre as duas coisas ao mesmo tempo, com aplicações diferentes. Bem, assim será a volta de Jesus Cristo. Eu ia falar um pouco aqui sobre a questão dos puritanos, mas eu não terei tempo. Eu vou avançar para o versículo 36, que é a respeito, a gente já falou o que ele diz a respeito da sua volta, e eu quero falar sobre aquele que volta. E às vezes você pode falar assim: não, mas eu sei quem vai voltar. Eu sei quem vai voltar é Jesus Cristo. Mas a gente precisa se ater a alguns detalhes a respeito de como Jesus Cristo volta, em que posição ele volta. E eu não estou falando de glória, eu não estou falando de poder, eu estou falando dele, de como ele volta. Porque quando nós lemos o texto, coloca lá no versículo 36, já está aqui, né? Ah, ele já trocou? Quando a gente leu a leitura da Ara, estava escrito: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. E aí na versão da revista atualizada tinha nem o filho, e aí vai dizer unicamente, nem os anjos, unicamente meu pai. E aqui a gente precisa ter as dimensões da aplicação dos evangelhos, porque Marcos vai mostrar, por exemplo, Marcos não cita o filho. Não, Marcos mostra Jesus como servo, e não é à toa que é onde mais descreve milagres. Mateus mostra Jesus como rei. E aqui na Almeida Corrigida e Fiel, que é o escrito mais antigo e mais fiel aos manuscritos, na questão da língua portuguesa, veja que a ideia de Jesus não saber o dia da sua volta não é relatada. Porque muitas pessoas têm esse questionamento: mas Jesus não é Deus? Como é que ele não sabe o dia que ele vai vir? Porque parece uma declaração meio estranha, porque dá a impressão que Jesus Cristo não participa de um atributo divino do seu próprio Pai, que é a onisciência. Quando ele vai dizer assim: porque eles perguntam: quando é que você vai vir? Aí ele responde: não compete a ninguém saber, nem os anjos, nem os filhos. Mas mesmo na Corrigida Fiel, em Mateus, que apresenta, que omite a ideia de Jesus Cristo não saber, no Evangelho de Marcos, lá aparece que Jesus Cristo não sabe. E há um sentido, porque realmente é óbvio que Jesus Cristo agora sabe, mas nesse momento aqui, realmente Jesus Cristo não sabia. Ali, Jesus Cristo realmente não sabia quando ele viria dos céus. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque Jesus, quando vem à terra, ele não vem como Deus. Presta atenção. Ele não vem com a glória divina. Ele vem como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E muita gente tem dificuldade de relacionar isso, porque algumas pessoas querem deificar, divinizar a humanidade de Cristo, e algumas pessoas querem humanizar a divindade de Cristo. Só que não é isso. A divindade dele não é humanizada, porque aquilo que é finito não cabe o que é infinito. Aquilo que é temporal não cabe o que é eterno. Essas duas naturezas se encontram dentro de um homem, mas sem se cruzarem.
Porque ele é 100% homem e ele também é 100% Deus. Porque se a humanidade de Jesus Cristo fosse divinizada, se eu olhar para Jesus Cristo homem e aceitar que aquela natureza carnal recebeu poderes divinos, eu posso, por exemplo, pensar que o sofrimento dele na cruz não foi tão sofrido assim, porque ele estava lá na cruz, mas havia sobre ele poderes divinos, por exemplo, para não sentir as dores dos cravos. E ali ele estava como 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo. Eu levei essa palavra numa igreja, a igreja lá tinha parede preta, a igreja é toda escura. Aí você fala assim, sabe o que tem a ver? A primeira coisa que eu falei assim, ó, acende essa luz aí, por favor. Falei, eu quero olhar para a cara da igreja, porque se eles se perderem, eu volto. Eu queria ver o feedback, é coisa de professor, né? Porque senão, meu irmão, a igreja toda escura, se foi, tipo pipa, pum, foi embora. Vocês estão conseguindo compreender? Consegue compreender como a natureza humana de Jesus Cristo não pode ser divinizada, deificada, transformada em Deus, porque senão isso diminui todos os seus sofrimentos, todas as suas tristezas, sabe? Toda a sua obra humana. Ele se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós realmente como homem. Então Jesus Cristo está no nosso meio como homem. E isso é uma questão um pouco complicada. Por quê? Porque às vezes a gente não se atém. A gente lê os textos e tem aquela canção, então se verá a vinda do Filho do Homem. E a gente acha que essa descrição do Filho do Homem dá a impressão que está falando do Filho do Pai, mas não é não. Porque Deus não é homem. Deus é Espírito. Então quem nós iremos ver descer? Um Deus que se fez homem e que ressuscitou como corpo glorificado, sendo homem perfeito e ainda assim sendo homem. Então quem estará sentado no trono? Não será uma energia, não será um espírito, será um homem que agora é Deus. Será Deus homem, não apenas Deus. E isso dá uma outra dimensão para as nossas vidas, porque o trono de Deus precisa ser justo. E talvez grandes intelectuais ou arrogantes poderiam chegar diante do trono de Deus e dizer assim, não, é injusto. É injusto o Senhor me julgar e me cobrar as minhas ações, e me julgar pelas minhas obras mortas, e me julgar pelas minhas falhas. Eu não sou perfeito, o Senhor é Deus e eu sou homem. Mas a resposta que nós teremos de um juiz é de um juiz que estará lá como Deus, mas que também é homem, e que esteve aqui conosco e que passou tudo aquilo que nós passamos. Hebreus 5, de 1 a 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Veja, eu não vou poder chegar para Jesus, não, o senhor não entende, eu era humano. Ele também esteve rodeado de fraquezas. Ele também foi tentado como nós. E qual foi a sua resposta aos fariseus? Eu falo isso direto. Jesus Cristo disse para os fariseus, quem me convence do pecado? Ele não exigirá nada das nossas mãos que ele não foi capaz de entregar. E ninguém poderá dizer, mas o Senhor era Deus. Ele era 100% homem aqui nessa terra. Versículo 7. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu sei que é difícil às vezes compreender, mas quando a palavra de Deus diz que o Senhor se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou de tudo, irmão. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo pudesse saber, e poderia, e sabia, muito mais do que os próprios anjos,
ainda assim, nesse esvaziamento, ele permitiu ser homem e, inclusive, desconhecer de tudo que ele conhecia na glória, porque ele cresceu em graça e cresceu em conhecimento. Ele não foi um feto que chegou cheio de informação, ele foi crescendo. Ele lia as Escrituras, ele refletia sobre as Escrituras, porque fazia parte do seu projeto, do seu plano, crescer como homem. Ele cresceu, ele aprendeu, ele se permitiu viver a experiência humana. Será esse Deus que virá assentado sobre o trono. E é isso que torna Jesus um juiz apto para julgar toda a humanidade. Não seremos julgados por um Deus tirano ou egoísta, e eu não estou falando dizendo que o Pai é, ou de alguém que não sofreu as nossas dores. Não é isso que Hebreus diz. Hebreus diz que Ele é capaz de se condoer da sua igreja, porque Ele era rodeado de fraquezas. Ele sofreu cada coisa que eu e você aqui sofremos. Ele sofreu perdas, sofreu perseguições, sofreu injúrias, sofreu traição. Ele sofreu. Ele desceu aqui como homem. Lucas 4, do 17 ao 18, vai nos dar uma outra dimensão. Jesus Cristo, como homem, experimentou uma outra necessidade que também nós temos. Ele desceu como homem. E o que o capacitava a agir como Deus? O seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Todos os feitos milagrosos que Jesus Cristo fazia, Ele fazia pelo Espírito Santo. E o profeta Isaías deixa isso claro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Lucas, ele lendo sobre Isaías. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí ele lê essa profecia a respeito dele. E o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, ele enquanto homem está coberto pela autoridade do Espírito Santo que age em sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, Ele me capacitou. Não é à toa que Ele é Jesus, o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido, capacitado, habilitado. O Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E por que Jesus Cristo manifestava tudo isso sendo homem? Porque Ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele esteve entre nós como homem, mas jamais desagarrou do Espírito Santo. É incrível às vezes como a igreja trata o Espírito Santo de uma forma periférica ou menor. Jesus Cristo desceu de sua glória, vindo como homem, se esvaziou da sua glória e se agarrou à unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Atos 17, 31, já vou encerrar. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando este homem que virá assentado sobre o trono de Deus. E no Salmo 51, versículo 4, deixa claro que no dia do julgamento, esse trono justo do Senhor, esse trono inquestionável, esse trono totalmente imparcial, né? Esse trono que não pende às vezes somente pelo lado divino, estará patente diante da imagem dos ímpios, porque os ímpios entenderão que esse julgamento é justo. Mesmo sendo lançados no inferno, eles entenderão que esse julgamento é justo. Salmo 51, versículo 4, esse versículo vai dizer assim: olha, contra ti, isso aqui é claro que o salmista aqui, eu não estou dizendo que ele foi para o inferno, mas a condição dele do pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista,
para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Veja, essa é uma confissão de justiça de alguém que está pecando. Está dizendo assim: eu pequei, eu errei diante de ti e fiz mal o que é à tua vista, e eu mereço essa condenação, porque a tua fala é justa, porque o teu julgamento é perfeito. Ninguém irá ser lançado ao inferno com sentimento de injustiça. Ninguém será. Serão lançados à condenação eterna com a pura sensação desse versículo. O julgamento é justo. Sua fala é justa. Eu fiz mal à tua vista. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra a tua santidade. O seu julgamento é justo, Senhor. Então esses, irmãos, é esse Jesus Cristo que vai descer do céu. É um Jesus Cristo que é Deus, mas que também é homem. E aí, nesse grande dia, as obras serão mostradas. Eu queria falar sobre o sistema duplo de justificação, mas eu acho que vai ficar meio complicado. A gente bate sobre isso na EBD. Ali as obras serão lançadas e serão mostradas diante do Senhor. E quem estava aqui na última EBD vai glorificar agora, que a gente comentou um pouquinho isso. Apocalipse diz que os livros serão abertos de todas as obras dos homens, e há um livro diferente chamado do livro da vida. É isso que Apocalipse diz. Os livros serão abertos e o livro da vida também será. E aí o livro de todas as obras humanas, cada um será julgado segundo as suas obras. Particularmente, a gente não tem certeza de como Deus tratará, por exemplo, alguém que apenas o negou, alguém que foi um serial killer, um assassino cruel. Mas a Bíblia dá sinais que cada um terá uma condenação relacionada às suas obras. Agora, em relação ao seu povo, em relação à igreja, a Bíblia diz que nossas obras estarão no livro da vida. E quais são as obras que estarão lá? Serão as minhas? Não. Serão as obras de Cristo. Isso é maravilhoso. Porque nós apresentaremos as nossas obras. Mas que obras nós apresentaremos? Porque a Bíblia diz que as minhas obras, por mais que eu acho que elas são justas, elas não passam de trapos de imundícia. Nós não iremos com as nossas obras. Nós apresentaremos as obras de Cristo, as obras de justificação, que permitiu que nós fôssemos santificados pela sua obra e pelo seu amor. Bem, quando Cristo voltar, nós teremos dois quadros. O primeiro quadro será um quadro de pavor, será um quadro de lamento, de terror. Eu não tenho como mostrar todos os textos, mas será pavor para aqueles que desprezaram o reino de Deus. Está em Lucas 19, 27. Será pavor para aqueles que recusaram a graça de Deus. Salmo 81, 11. Para aqueles que desprezaram os favores de Deus. Hebreus 2, 3. Para aqueles que abusaram, aqui nossos irmãos da hipergraça, da teologia liberal, que acham que a igreja é para todos. Daqueles que abusaram da graça de Deus e se voltaram para a lascívia, Judas capítulo 4. Que quebraram os mandamentos, João 15, 10. Que duvidaram da verdade das promessas de Deus, 2 Pedro 3, 4. Distorceram os mandamentos e as diretrizes de Cristo, Mateus 24, 48 e 51. Será um momento de pavor para todos esses homens, para aqueles que rejeitaram e para aqueles que resolveram montar uma igreja segundo seus próprios sentimentos, para aqueles que amontoaram mestres de si mesmos, para aqueles que rejeitaram a sã doutrina. Será porque Jesus Cristo terá direito de julgá-los e de condená-los, porque Ele não exigirá nada daquilo que Ele foi capaz de fazer enquanto homem. Ele fala: não, mas eu fui homem e eu agradei ao meu Pai, mas eu fui homem e eu não pequei. Essa será a julga. Sabe a balança da justiça? Será o julgamento assim: toda a humanidade e a obra de Cristo. Não há como essa balança equilibrar. Não há como, irmão. Serão as nossas obras e a obra de Cristo. Não há como essa balança equilibrar. E por que nós seremos salvos? Porque aqui estará as obras de Cristo. E quando nós formos julgados, também do nosso lado estará as obras de Cristo.
E é por isso que nós seremos salvos, diante da justiça de Deus. Bem, para nós, quando Cristo voltar, ele será um dia de alegria, será um dia de consolo para aqueles que creram na doutrina de Cristo, para aqueles que amaram a Cristo, para aqueles que guerrearam contra os inimigos de Cristo, contra o diabo, contra o pecado, contra os inimigos da igreja, para aqueles que obedeceram os seus mandamentos, para aqueles que não têm a Cristo como o único e suficiente Salvador. E talvez, se você está aqui nessa condição, eu preciso te alertar, será um momento de pavor. Eu não tenho como deixar você sair daqui de uma forma confortável. Será um momento de terror para a sua vida. Você vai se ajoelhar e vai lamentar a quantidade de pregações e de convites que você ouviu e você recusou, porque você achou que você tinha tempo, ou porque você achou que você era justo, ou porque você era um cidadão cumpridor dos seus deveres, ou porque você achou, ou porque você cultivava um sentimento de autojustificação diante de Deus, de autopenitência. Existem pessoas que não querem compromisso com Deus, mas ajudam, dão feio. Eu acho que eu falei, estava falando com o Vanderlei, acho que era com o Vanderlei, não sei se era com o Vanderlei ou com a Valéria. Sabe aquela pessoa, não, eu não estou na igreja, mas eu dou oferta para a festa acontecer, eu ajudo, eu dou oferta, eu ajudo. Isso é sentimento de autopenitência. É a pessoa que sabe que está errado, que sabe estar longe de Deus e que tenta comprar a salvação e tenta comprar os favores de Deus. Eu não tenho outra palavra para você. Será um momento de terror, e esse terror se estenderá por toda a sua eternidade. Agora, para a igreja será um momento de salvação, um momento em que nós seremos unidos a Cristo. Será um momento em que nós olharemos para trás, para toda a nossa dor, para todo o nosso sofrimento, para toda a dificuldade, luta que exigiu perseverança da nossa vida em oração, e nós olharemos para trás e poderemos dizer: valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena servir ao Senhor.